Iracema Monteiro Horta, se acontecesse alguma tragédia e viesse a tirar Lula da disputa eleitoral, que rumo o Brasil tomaria? A gente ia espirocar direto, tá, Iracema? Uma das coisas que protege Luiz Inácio Lula da Silva hoje é ninguém saber exatamente o que aconteceria nessa situação. Eu vou te dizer o seguinte, imagina, todo mundo já fez isso, né? Já ficou girando uma pedra com um cordãozinho, né? Você fica girando a pedra com o cordãozinho ali, né? Você imagina que o Lula é o cordão e a pedra é a sociedade brasileira. Desde o momento em que ele se enfiou dentro da cadeia, ele vem sendo uma força em direção ao centro, uma força que chama essa pedra, chama essas pessoas em direção às instituições, em direção à ordem, em direção, né? E por mais que as coisas tenham se tornado tremendamente penosas para a população brasileira, fome, desemprego, desamparo, desesperança, por mais que essas coisas tenham acontecido, ele se constituiu num farol de esperança. Parte imensa da população brasileira, especialmente parte mais pobre, está esperando que esses próximos 6 meses sejam o final da perdição, entendeu? Aquela coisa, nós vamos sofrer os próximos 6 meses, depois vai resolver. Se você retira essa possibilidade dessa população assim de forma abrupta, né? Um atentado, nós não temos condições de analisar e prever isso. O cenário mais próximo, histórico, que eu posso me lembrar e te fazer isso é o suicídio do Vargas. Vargas estava sendo achincalhado, atacado, passou quase 1 ano e meio sendo vilipendiado em todos os jornais, acusaram ele de tudo que você possa imaginar. O Carlos Lacerda se tornou a grande figura do eleitorado, e aí, num belo dia, ele resolve dar um tiro no peito, e no dia seguinte, todos os locais onde os jornais do Carlos Lacerda eram as filiais dos jornais do Carlos Lacerda foram invadidos pela população em ódio. O Carlos Lacerda ficou sabendo do suicídio do Vargas pela manhã porque foi tomar café na padaria onde ele tomava no Rio de Janeiro, teve que sair correndo, ele tem que ser exilado do Brasil porque ele ia ser morto. As sedes dos partidos de oposição a Vargas são depredadas e destruídas no Brasil. Isso tudo, gente, num período de 3 dias, que é chamada de comoção nacional. Eu estou falando de Getúlio Dornelles Vargas. Eu julgo que hoje Luiz Inácio Lula da Silva é mais importante para a população brasileira do que Getúlio Dornelles Vargas foi na década de 30. Então, é difícil até você fazer esse cálculo político do que vai acontecer. E isso é bom para a segurança de Luiz Inácio Lula da Silva. Se as elites brasileiras soubessem que ninguém ia se levantar nem se indignar caso Luiz Inácio sumisse, ele já tinha sido morto. Mas é porque nós não temos como saber efetivamente como é que essas forças políticas vão se organizar, porque esse cálculo é muito difícil de fazer, que a decisão de entrar numa situação dessa, ou seja, os atores políticos na hora de dizer vamos matar ele, ok, e o que vai acontecer? Eu não sei. Eu tenho certeza que se eu tivesse na coordenação de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, eu estava nesse momento gravando 3.000 vídeos para a campanha dele, com o vice de Alckmin, feliz e contente, e mais 3.000 vídeos com ele falando como se tivesse sido assassinado ou morto, literalmente dizendo assim, gente, se vocês estão vendo esse vídeo, eu não estou mais aqui com vocês, tentaram atacar... Eu estaria fazendo isso. Eu estaria construindo toda uma outra campanha, já com um nome pré-estabelecido, que eu acho que pode ser o Haddad, para usar efetivamente esse capital político de forma a que o projeto de Lula e o projeto do PT não se encerre com a sua vida. Porque se a elite brasileira souber e imaginar que você poderia matar Luiz Inácio Lula da Silva e assim encerrar o processo dele, eu não tenho dúvida nenhuma que eles fariam isso. Agora, não sei como é que o PT está lidando com isso, não sei como é que eles estão organizando isso. Espero que eles tenham um plano B, porque não seria a primeira vez no Brasil que você atentaria contra a vida de um líder de massas, e não seria... Aliás, se em 2022 nós não tivermos nenhum fato extrademocrático que venha a mudar o cenário das urnas, vai ser a primeira vez em 3 eleições. Lembra que nós já tivemos avião caindo com um candidato, lembra que nós já tivemos prisão de candidato, tudo isso nos últimos pleitos. Se esse pleito agora for um pleito normal, cara, vai ser uma novidade, porque os nossos últimos 3 eleições foram todas elas balizadas por atos estranhos
que num determinado momento chacoalharam o sistema político eleitoral e mudaram os rumos da coisa. Eu estaria preocupado se estivesse hoje junto com o Luiz Inácio Lula da Silva no seu staff pensando sobre isso. Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.